Amém. Glória a Deus. Como eu falei, nós estamos numa série de mensagens que tem como título o Recado de Deus para a Igreja, e hoje é a quinta parte. Hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, as 7 igrejas na carta de Apocalipse, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia a partir do capítulo 3, versículo de número 1. Nós vamos mencionar cada versículo e assim nós vamos falando de cada um, para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Portanto, vamos dar início então para ouvir o recado de Deus para a igreja, né? Apocalipse capítulo 3, primeiro versículo, a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aqui, Deus, ele se apresenta para esta igreja, encaminha a sua carta ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Sardes, uma das igrejas da Ásia Menor, e ele usa as palavras aqui, e nessas palavras ele nos dá o entendimento do seu poder, porque ele vai falar da sua plenitude, como também da sua onisciência. E dentro desses 2 direcionamentos de Deus, do Senhor Jesus, dessa plenitude da sua onisciência, nós podemos entender o quanto ele é poderoso, mas aqui ele demonstra parte somente do seu poder. Eu tenho, desde muito tempo, uma frase que eu havia formulado dizendo assim: quando nós pensamos que Deus é tudo, ele se mostra que ele é muito mais que isso, né? Deus, ele é grande no seu poder, rico em misericórdia, o seu amor é tremendo e incondicional por todos nós, o seu poder abrange a todos os limites do qual nós não podemos medir, do qual nós não podemos pesar, nós não temos como mensurar esse poder de Deus. E ele se apresenta para essa igreja falando exatamente desse poder que ele tem. Primeiro falando que ele tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele mostra para nós a sua plenitude. E quando nós conhecemos os 7 Espíritos de Deus, nós podemos entender que nele nós podemos alcançar essa alegria de termos uma vida plena de felicidade nele. E ele diz aqui, nós podemos descrever aqui os 7 Espíritos de Deus, para que nós possamos compreender o poder de cada um, a natureza de cada um. E ele diz: o Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor, ele vai falar sobre a natureza de Jesus Cristo. Segundo, o Espírito, ele tem o Espírito de sabedoria, ou seja, a capacidade de tomar decisões certas. O Senhor, ele tem essa capacidade de tomar as decisões certas. Muitas das vezes nós não temos essa capacidade, nós não temos esse entendimento, essa direção, e é nele, pedindo a direção dele, que nós vamos ter o direcionamento para também nós possamos tomar decisões acertadas. O terceiro espírito é o espírito de entendimento, que é a capacidade de compreender a tudo. Nem tudo nós compreendemos, mas quando voltados para o Senhor, buscando a sua direção, nós temos a compreensão de muitas coisas. A Bíblia diz que aquele que é espiritual compreende todas as coisas, discerne todas as coisas. Aquele que é carnal não consegue. Ele padece, ele não entende as coisas de Deus. E o espiritual, num patamar maior, mais alto, ele compreende todas as coisas. O quarto espírito é o espírito de conselho, que é a capacidade de dar bons conselhos. E é o que nós precisamos de Deus
ter bons conselhos para a nossa vida, né? Nós podemos ter conselhos de amigos, nós podemos ter conselhos dos nossos parentes, nós podemos ter conselho de uma pessoa qualquer, mas o conselho de Deus é o conselho certo para aquilo que nós precisamos. O quinto espírito é o de poder. E esse espírito de poder é o poder para fazer o que Deus quer. Ele é pleno, ele tem a sua soberania e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, aquilo que ele decide, aquilo que ele entende que pode fazer, ou seja, ele pode fazer tudo o que ele quiser, né? Nós podemos entender que nele nós seremos mais do que vencedores. O sexto espírito é o espírito de conhecimento e é a capacidade de saber além da compreensão humana, né? O nosso conhecimento ele é limitado, o nosso conhecimento ele é pequeno, o nosso conhecimento é uma gota d'água no oceano do conhecimento de Deus, que é amplo e, não, como eu falei, não tem como medir, né? Então, o espírito de conhecimento é a capacidade de saber além da compreensão humana. O sétimo espírito é o espírito do temor do Senhor, que é a capacidade de respeitar a vontade de Deus. O Espírito do Senhor, que traz o temor do Senhor, estava sobre Jesus Cristo, que tinha capacidade de respeitar a vontade de Deus Pai. Ele submetia. Nos evangelhos nós vemos que ele fazia o que era da vontade do Pai, ele era obediente. Quem via Jesus estava vendo a Deus. Alguns queriam conhecer a Deus, e Jesus falava: tu me conheces, ainda queres perguntar quem é Deus, não é? Ou conhecer a Deus, né? E nós temos que entender essa capacidade de Deus de ter e respeitar a vontade de Deus. Então, esses 7 espíritos vão dar o entendimento para nós da plenitude, a plenitude do Espírito, a plenitude de Deus, que nele nós podemos também ser plenos, podemos alcançar essa plenitude. E Deus vai falar também, essa apresentação aqui vai falar também, que o Senhor, além dos 7 Espíritos de Deus, Ele também tem em suas mãos as 7 estrelas. E o que são as 7 estrelas? São os 7 anjos, são os 7 pastores dessas 7 igrejas. Ou seja, Ele tem os pastores na sua mão. E nisso, traz para nós o entendimento que Ele é quem toma conta dos pastores, é Ele quem dirige a vida dos pastores, é Ele quem guarda a vida dos pastores, é Ele que traz o entendimento para esses pastores. Na contramão disso, nós devemos entender é que os pastores têm que se submeter à vontade de Deus. Nós não podemos subir no púlpito para falar aquilo que nós queremos. Nós não podemos subir no púlpito para pregar uma mensagem de carapuça, daquilo que eu acho que a igreja tem que ouvir. Não, eu tenho que buscar a direção de Deus, né? Então, nós temos que ser submissos a Deus. E uma das orações que eu faço, que eu tenho certeza que todos os pastores tementes a Deus fazem, é exatamente: Senhor, tem misericórdia de mim, mas que eu possa compreender a Tua voz, que eu possa compreender o Teu direcionamento para trazer esse direcionamento para a igreja. Ou seja, se os pastores estão na mão de Deus, e Deus também tem, Jesus tem também os 7 Espíritos de Deus, isso nos dá um entendimento do poder de Deus, a plenitude e a sua ciência, e isso é parte do poder de Deus. Em cima desse poder, ele diz que ele conhece as obras dessa igreja, né? Ele conhece as obras dessa igreja, ele diz assim: você tem a fama de estar vivo, mas está morto, né? Você tem essa fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, a igreja de Tiatira, ela tinha a fama,
ela tinha a sua reputação de como fosse uma igreja viva, mas na realidade ela era uma igreja morta, e ela não era uma igreja diferente da igreja de Tiatira, que nós falamos semana passada. A igreja de Tiatira diz que nos últimos dias, né, ela estava fazendo mais do que as suas obras iniciais. Apesar da perseguição, apesar do tempo da igreja, ela estava procurando fazer muito mais. E a igreja de Sardes era o contrário. As obras da igreja de Sardes estavam diminuindo. Ela estava fraquejando, né? Ela estava fraquejando e ela havia perdido diante disso. Sardes era uma igreja praticamente só no nome, era uma igreja fingida, era uma igreja que era conhecida somente pelas suas aparências, né? E nós não podemos de maneira nenhuma entender que essa capa, essa condição dessa igreja não cabe ao prédio. Nós somos a igreja do Senhor. Então, a maior parte daquela igreja estava naquela condição. Era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na realidade ela estava morta. Era uma igreja que funcionava somente no nome, né? E Deus, sendo poderoso, Ele conhece as nossas obras, sabe tudo a nosso respeito, Ele sabe de tudo aquilo que acontece conosco, né? E nós temos que avaliar o nosso viver e ver como é que está o nosso proceder diante de Deus. É inaceitável que uma igreja exerça as suas atividades, mas não exalte a Deus, buscando o resultado dessa exaltação a Deus, de alcançar vidas. É importante nós termos, mais do que as nossas reuniões, é importante nós termos relacionamentos. Essa igreja estava morta em seus relacionamentos, né? E qual que é o recado de Deus para uma igreja que está nessa condição, uma igreja que tem a fama de estar viva, mas está morta, é uma igreja que só está aparente no nome, que Jesus é aquele que possui o Espírito Santo, os 7 Espíritos. Ele decide o que a igreja deve receber, o que a igreja deve se direcionar, o que a igreja tem e o que a igreja não pode ter. Ele controla tudo, supervisiona a sua igreja, está no controle de todas as coisas, e é Ele que nós temos que recorrer para estar sempre na sua dependência. Diante disso, ele faz uma exortação quanto o que era necessário nessa igreja. Versículo 2 diz assim: estejam atentos, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus, né? Aqui a carta de Jesus para a igreja de Sardes estava dizendo isso, que ela devia estar atenta, porque aquilo que restava ainda de bom, ela precisava manter, né? Tentar melhorar, reavivar aquela situação, né? Porque aquilo que ela estava fazendo, as suas obras, não eram perfeitas diante de Deus. Jesus faz aqui um pedido, que na realidade é um alerta para a igreja: acorde e fique esperta, né? Jesus diz que havia naquela igreja aspecto de fé, e da prática desta igreja, daqueles que buscavam fazer a obra, mas ela precisava levar mais a sério a sua adoração, ela precisava ser mais séria nos estudos e nos seus ministérios. Ou seja, as pessoas estavam fazendo de qualquer jeito, as pessoas estavam
ignorando a palavra de Deus, fazia a obra de qualquer jeito. Por isso o Senhor está chamando aqui a atenção. Então, Jesus estava aqui apelando para que essa igreja revisse o seu relacionamento com Deus. Os passos que aquela igreja havia dado eram bons, porém não estavam conforme o padrão de Deus, né? Então, trazendo esse entendimento, não é suficiente que a igreja tenha doutrinas corretas ou realize um ritual de forma que não venha adorar a Deus e não venha buscar a sua finalidade, que é exatamente cuidar de cada um dentro da igreja. A igreja precisa ter um relacionamento válido com Deus, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que agrade o coração do Senhor. E as suas doutrinas, as suas práticas devem estar em consonância com aquilo que Deus deseja de cada um de nós. João, ao receber essas visões do Senhor acerca dessa igreja de Sardes, ele não poderia, através dessas visões, somente tomar conhecimento disso. Era necessário que ele escrevesse e passasse exatamente o recado de Deus para a igreja. E a igreja, ao receber essa revelação de Deus, através dessa carta que chega para ela, ela precisava colocar em prática aquilo que Deus estava trazendo para a igreja, aquela exortação para a igreja, né? E nós temos que entender que diante da prática da igreja, o comportamento da igreja, nós temos que ter essa percepção espiritual do comportamento da igreja para estar alinhado com a palavra de Deus, para seguir exatamente a sua direção. A carta de Deus para a igreja é a sua palavra, a Bíblia, e nós temos que estar em consonância com essa palavra. A igreja de Sardes recebeu essa carta, essa exortação, por isso ela precisava colocar em prática, porque se ela não colocasse em prática, né, essa igreja poderia deixar de existir, porque a igreja é do Senhor. Ele controla todas as coisas, e Ele que diz se ela deve existir ou não. E a igreja de Sardes, nós podemos entender que ela falhou, pois ela não estava fazendo aquilo que era útil. Nós, como igreja do Senhor, precisamos sempre rever os nossos conceitos de acordo com a palavra do Senhor, para que nós possamos fazer tudo de maneira perfeita. Não é suficiente termos o conhecimento da doutrina, mas temos que colocar em prática essa doutrina na nossa vida, para que nós possamos ter o cuidado entre si de igreja do Senhor, tendo bons relacionamentos, tendo o cuidado de Deus no nosso meio. Versículo 3, vem um conselho de Deus para essa igreja: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como ladrão a você, e você não saberá a hora que virei contra você. Vou repetir: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você, né? Jesus pede que todos aqueles que ouviram a sua palavra, através dessa carta de exortação, lembre dos seus melhores dias, do que aquela igreja viveu, do que aquela igreja, como ela começou, as suas obras iniciais, tudo aquilo como era feito no início, o primeiro amor. Lembre-se disso. Ele queria que a igreja refletisse sobre o que ela havia recebido, o que ela
havia ouvido. Ela recebeu o perdão de Deus dos seus pecados, ela recebeu a salvação, ela recebeu a vida eterna, como também as recompensas futuras que estava reservada para essa igreja. E eles, diante de ouvir isso, a essa pregação, a essa carta que chegou até eles, e saberem, terem conhecimento da verdadeira palavra de Deus, dos ensinos, eles precisavam se voltar de maneira correta e fazer aquilo que o Senhor queria. Jesus queria que os seus seguidores, os seus ouvintes, aqueles que tomaram conhecimento da carta, conhecessem que houve uma revelação por parte do Senhor Jesus, e eles precisavam rever os seus conceitos e seguir fielmente o seu papel como igreja do Senhor. A história diz que essa igreja, em duas ocasiões distintas, o exército inimigo chegou até a essa igreja, cercou a igreja de Sardes, e os seus guardas eram negligentes, e eles estavam dormindo, então eles não puderam ver que o exército inimigo havia chegado, e esse exército inimigo tomou conta, adentrou na igreja, sem que eles fossem percebidos, e capturou aquela cidade, aquela igreja. Então, Jesus usa esse exemplo, né, para falar que ele virá como um ladrão, sem que eles venham saber o dia e a hora que ele vai vir. Ele fala essa verdade, né? Ou seja, se eles não estivessem atentos para aquilo que o Senhor ensinou, se eles não colocassem em prática a exortação do Senhor, não tinha como eles saberem os sinais proféticos da vida do Senhor, saber que ele estava próximo de voltar, e eles iam ser pegos de surpresa diante da sua incredulidade, a sua forma de viver. Isso traz uma reflexão grande para nós. Pesquisas mostram que menos da metade dos que se dizem cristãos frequentam a igreja regularmente. Muitos que se dizem cristãos, menos da metade dessas pessoas frequentam a igreja regularmente. Acham que sabem de tudo, acham que não é necessário estar na igreja. Isso é uma pesquisa, tá? Isso é uma pesquisa que mostra essa realidade. Menos da metade dos que se dizem cristãos frequentam a igreja regularmente. Muitos dos que vão à igreja vão por motivo errado. Ontem eu conversava com uma pessoa e o que ela falava dava a entender que, ao ir na igreja, ela, fazendo a sua parte, ela ia ter a bênção de Deus em termos materiais, em termos de prosperidade financeira, em termos daquilo que o Senhor não promete na sua palavra, que não fala na Bíblia. E muitos estão enganados, muitos dos que vão na igreja vão por um motivo errado. E outra quantidade que estão na igreja, cochilam na igreja, dormem nos cultos, ou então deixam a sua mente a vagar, quando deveriam estar concentrados na palavra do Senhor. Se distraem com o celular, se distraem nas redes sociais, não dão atenção à mensagem, não estão interessados na mensagem, frequentam a igreja por motivos errados, não levam a sério a palavra do Senhor. E esse é o comportamento, que leva a igreja a não praticar a verdadeira adoração ao Senhor,
a não se submeter à palavra do Senhor, a estar longe do propósito de Deus, daí se tornar uma igreja parecida com a igreja de Sardes. A igreja tem um propósito e precisa acordar para isso, né? E logicamente, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui, eu não tenho que bater nas paredes aqui para acordar as paredes. A exortação é para nós. A exortação é para nós. Nós estamos entrando aqui na igreja para adorar o Senhor? Nós estamos entrando aqui na igreja com a finalidade de ouvir a palavra do Senhor? Ou nós estamos entrando aqui na igreja para estar falando com o mundo lá fora? Nós estamos aqui na igreja, aqui, a olhar para os nossos relógios, querendo saber a hora que vai acabar. Nós estamos aqui na igreja, preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora. E eu acho que a gente tem que dar atenção máxima para aquilo que a gente está fazendo. Se nós tiramos do nosso tempo para estar aqui, aqui é o tempo do Senhor. Aqui é o tempo de nós nos voltarmos tão somente para Ele, não é para o pastor, não. Tá? É para a palavra do Senhor. É para aquilo que Ele está nos falando. E se eu for me distrair com quem está do meu lado, se eu for me distrair com qualquer outra coisa na igreja, se eu for me distrair com o celular, se eu for me distrair com outra coisa, a minha cabeça está vagando lá fora, eu estou aqui presente corporalmente, mas minha cabeça está vagando lá fora, né? Eu vou me enquadrar naqueles que são parecidos, que faziam parte da igreja de Sardes. A igreja precisa despertar e cumprir o seu papel antes que seja tarde demais. Aí vem um elogio e um reconhecimento para a igreja. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, olha só, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Né? Sardes, a igreja de Sardes, tinha uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes. E essa proporção que ele diz aqui da igreja de Sardes é a proporção da igreja do Senhor. Como eu falei, muitos cristãos não frequentam a igreja. Menos da metade dos que se dizem cristãos não frequentam a igreja. Aqueles que frequentam a igreja vêm por motivos errados. A grande maioria vem por motivos errados. E aqueles que estão aqui dentro, muitos estão distraídos. Né? Então, olha só, muitos poucos não contaminaram as suas vestes. Quem são esses poucos dentro da igreja? Quem são esses poucos? Eu não posso julgar, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que é que nós estamos fazendo aqui. O Senhor sabe o que o nosso coração almeja. O Senhor sabe o que é que está no nosso coração. Né? O Senhor sabe o que é que está no nosso coração. São poucos os que têm o coração voltados para o Senhor. São poucos. Né? Que não contaminaram suas vestes. Hoje, de tarde, eu estava no velório da irmã Fátima. Ela é irmã da irmã Graça Pereira. E o seu velório foi lá na sua residência, lá na 15ª rua, e o pastor Bezer estava celebrando o culto, né? E ele falava do que representa a morte, o significado da morte, né? O que é a morte? Separação da vida. O que é a morte? É aquilo que nós deixamos de praticar aqui nessa vida, deixamos as coisas que nós conquistamos, deixamos as pessoas dos nossos relacionamentos, deixamos as pessoas da nossa família, porque a morte é isso. Aí depois ele trouxe uma reflexão de quem era Jesus, e ele falou: Jesus foi aquele que trouxe a vida para nós,
E ele disse algo assim, uma pequena reflexão acerca do nascimento de Jesus, que quando ele nasceu, ele chorava como uma criança, e muitos se alegravam com a vinda dele. Na sua morte, muitos choraram, mas ele se alegrava porque ele cumpriu o seu chamado, cumpriu a sua missão. Foi consumado o ato do qual ele veio cumprir aqui na terra. E quando ele falou isso, pastor Abiezer, ele caiu no choro, um choro, sabe, de ver o que Jesus fez por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E ele falando desse nascimento de Jesus e o que ele fez por nós, ele chorou. E aquilo tocou meu coração, sabe? Porque são poucos os pastores que hoje têm um amor verdadeiro por Jesus, que dirá as ovelhas, nós como ovelhas do Senhor, qual o nosso papel na igreja do Senhor hoje? O que é que nós estamos fazendo? O que é que a gente vem fazer aqui dentro? A gente vem passar um tempo, aqui é um compromisso social, que eu vou na igreja para dar satisfação para A, B ou C. Nós não podemos nos comparar com a igreja de Sardes, nós temos que procurar fazer a nossa parte de adorar o Senhor verdadeiramente. Alguns poucos contaminaram suas vestes, e esses poucos que contaminaram suas vestes, eles teriam o privilégio de andar com o Senhor vestido de branco. Sabe o que é a vestimenta branca? Representa a santidade. Sabe o que é a vestimenta branca? Representa justiça. Justiça. Todos nós, nesse processo que nós nos encontramos agora, é o processo de santidade. O Senhor está tirando de nós toda a imundície que nós trouxemos do mundo, do pecado. O Senhor está nos purificando para que nós possamos cada vez mais nos parecer com Ele. E aqueles que não contaminaram suas vestes vão ter o privilégio de andar com o Senhor vestidos de branco. Glória a Deus! Glória a Deus! Né? São poucos os que não se contaminaram, que vão ter a alegria de andar com o Senhor vestido de branco. As vestes do Senhor, diz a Bíblia, que são brancas, reluzentes, manchadas de sangue, porque Ele nos alcançou, e nós vamos ter as nossas vestes brancas por causa dEle, porque Ele nos santificou, e temos a alegria de andar com Ele, porque esses são dignos, porque não contaminaram suas vestes. Numa outra promessa, no versículo 5, ele diz algo para aqueles, para outra maioria que estavam errados, e ele diz, olha, ao que vencer será igualmente vestido de branco. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele é grandioso e misericordioso. Você está errado? A tua adoração não é aquilo que eu quero, o teu comportamento não é o que eu desejo, tu está vivendo o padrão de Deus, conforme aquilo que tu acha que é certo, mas não o padrão de Deus verdadeiramente. Você está fazendo as coisas erradas de qualquer jeito, a tua adoração não passa do teto, tu faz de qualquer jeito, você não será rejeitado. Mas se você atentar para o que eu estou falando, igualmente como os outros, você também será vestido de branco, no nome de Jesus. E eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Amados, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Isso foi versículo, ou parte, essas palavras aqui, por muito tempo trouxe confusão na minha cabeça. Uma vez eu cheguei com o pastor Leonel, saudoso pastor Leonel, disse, pastor Leonel,
Uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que a Bíblia diz que uma vez apagarei o seu nome do livro da vida? A explicação dele trouxe para mim, não trouxe um entendimento. E eu busquei a Deus, orei, Senhor, me dá um entendimento do que é isso aqui. Aqui fala do livro da vida. E aqueles que estão no livro da vida, jamais o Senhor tirará, riscará o seu nome do livro da vida. Mas uma vez que o Senhor nos fez, Ele nos fez para vivermos com Ele eternamente. A palavra de Deus diz que desde o tempo antes da criação do mundo, Ele já nos predestinou para vivermos em amor com Ele. Ou seja, todos nós, a partir do nosso primeiro nascimento, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas se nós não reconhecermos o Senhor, que nos faz reconciliar com Ele, antes de nós nascermos de novo, que é necessário estar escrito no livro da vida do Cordeiro, o nosso livro, o nosso nome será riscado no livro da vida, porque éramos para nos voltar para o Senhor, mas aqueles que não querem, serão riscados, né? Serão riscados, ou seja, quando o Senhor nos trouxe em vida, Ele já nos colocou no seu livro da vida, mas se nós não reconhecermos a Jesus, será riscado desse livro. Mas uma vez que nós reconhecemos e temos ali o segundo nascimento, esses jamais serão excluídos do livro da vida, porque uma vez salvo, para sempre salvo. Né? Uma vez salvo, para sempre salvo. E o Senhor nos dá essa alegria, e aqui, até de certa forma se desfaz, né, aquele entendimento que a salvação vem somente do Senhor. Ele traz para nós a salvação, mas nós temos que reconhecer Ele como Senhor e Salvador, né? O arminiano, ele diz que a pessoa pode perder a salvação, mas uma vez salvo, verdadeiramente, não tem isso aí. Então, a misericórdia do Senhor diz: tu estás errado, mas reconhece os teus erros, volta a praticar as mesmas obras, e você, igualmente aos outros, será vestido de branco, e eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. A palavra do Senhor diz: aquele que nega o Senhor, também Ele negará diante do Pai, mas aquele que reconhece o Senhor, também será reconhecido diante do Pai. Que nós negamos o Senhor diante da nossa prática, que nós negamos o Senhor diante dos nossos atos de desinteresse, de não reverência, de não buscar, de não nos submeter, de não obedecer, né? E o Senhor nos dá a oportunidade para que nós possamos fazer isso. E Ele diz no último versículo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele é misericordioso. Ele tem os 7 Espíritos e Ele conhece tudo o que está na igreja, conhece o coração de cada um, aquele que é verdadeiramente adorador e aquele que vagueia em outras esferas e nem sequer de perto busca o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, né? E o Senhor ama aquele que verdadeiramente busca Ele, tem temor, ama o Senhor e ao próximo, mas aos demais, a grande maioria, infelizmente, entendeu? O Senhor diz para nós que Ele é rico em misericórdia, e Ele quer que nós também cheguemos e venhamos a vencer todas essas coisas, porque igualmente aos outros, a pequena minoria, igualmente a eles, nós também seremos vestidos de branco. Eu quero ser vestido de branco, eu creio que cada um aqui queira isso, que nós venhamos a nos submeter ao Senhor. Não podemos brincar de ser crente, não podemos fazer de qualquer jeito,
nós temos que entender que existe um Deus Todo-Poderoso, e apesar do nosso tempo, Ele reina para todo sempre, e quer que nós sejamos santos, assim como Ele é santo, para que nós possamos estar com Ele, andar com Ele vestido de branco, glória a Deus, amém? Vamos orar ao Senhor nessa hora, nesse entendimento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Eu quero pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia de cada um de nós, quando nós te negamos, ó Pai, quando nós não temos vontade de vir na tua igreja, quando nós priorizamos outras coisas, e mesmo quando nós estamos na tua igreja, nós nos desinteressamos, nós pouco nos interessamos por ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, ó Pai, quando nós cochilamos na igreja, tem misericórdia de nós, ó Pai, quando nós estamos na tua igreja para ouvir a tua voz, e estamos dedicados nas redes sociais. Tem misericórdia de nós, ó Pai, quando nós, no nome de Jesus, estamos aqui para uma aparência física e não para te buscar. Tem misericórdia de nós, ó Pai, quando nosso coração arde de ódio por conta dos nossos outros irmãos que nós não queremos do nosso lado. Tem misericórdia de nós, ó Pai, no nome de Jesus, quando nós não queremos nos relacionar com A, B ou C, porque nós não aceitamos o comportamento das outras pessoas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque ouvimos a tua palavra e sabemos que tu queres algo diferente para a tua igreja, e nós agimos conforme a nossa vontade, Pai. Tem misericórdia de nós, e nos faz, Senhor, obedientes à tua palavra, nos faz, Senhor, no nome de Jesus, voltados para ti, obedientes, que o nosso coração venha a arder, Senhor, de vontade de estar na tua santa presença, para ouvir a tua voz, entendermos o que tu queres nos falar, Senhor, e sairmos daqui desejosos de praticar essa verdade, Senhor, para que nós verdadeiramente sejamos conhecidos como crentes fiéis e verdadeiros, mesmo que nós venhamos a fazer parte de um grupo seleto pequeno, Pai, mas que todos nós tenhamos o privilégio de estar vestidos de branco, andando contigo para todo sempre, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa a todos nós, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus, amém.